Por que somos redimidos pelo sacrifício de uma única pessoa? Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos começando mais um episódio dessa série Sursum Corda. A série que tem por objetivo responder a essas perguntas que anseiam o nosso coração, mas que nós ainda não encontramos uma resposta que dê essa paz interior que nós tanto procuramos. Pois bem, perguntaram como nós podemos ser salvos, redimidos, pelo sacrifício de uma única pessoa. Bom, para entender isso, é preciso entender o que significa redenção e como se mede o peso, a consequência de um pecado. Redenção vem de um verbo em latim que se diz redemere. Esse verbo ele tem um significado muito próprio e a gente usa ele de uma maneira, às vezes, sem entender, né? Redimir significa comprar de volta. Então, se nós havíamos sido vendidos ou perdidos ou roubados ou entregues a um outro dono, o nosso dono verdadeiro precisa nos comprar de volta. Mas como pode que o sacrifício de apenas uma pessoa, o sacrifício de Jesus, tenha sido capaz de redimir toda a humanidade? E por que era importante que fosse feito pelo Filho de Deus? Melhor dizendo, porque era extremamente necessário que fosse feito pelo Filho de Deus por um simples motivo. Como se mede o peso e a gravidade de um pecado, de um erro? Bom, um erro se mede em relação à dignidade da pessoa que ele ofere. Então, se eu cometo um pecado que fere uma pessoa desconhecida, ele tem uma certa gravidade. Se eu cometo um outro erro e esse erro fere a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, meu filho, minha filha, então esse erro tem um grau maior, porque ele fere uma pessoa que na minha vida tem uma dignidade maior. Quando nós pecamos, nós ofendemos o coração de Deus. Foi uma desobediência feita ao próprio Deus. Ora, Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há ninguém com uma dignidade maior do que a dele. Isso quer dizer que a gravidade do pecado que fere Deus é muito alta. Ela tem a gravidade da dignidade do próprio Deus. E para ser reparado, precisaria ser reparado por alguém que tivesse uma dignidade infinita como Deus tem. Se nós pegássemos toda a humanidade, nós juntássemos a humanidade inteira e essa humanidade inteira morresse por amor a Deus, não seria suficiente para nos salvar. Porque nós fizemos uma ferida, uma ofensa de ordem eterna e imortal. E nós todos somos mortais e finitos. Não somos infinitos como Deus. Por isso, nosso sacrifício segue a mesma ordem. Seria um sacrifício de ordem finita e temporal. Ele não adquiriria essa dignidade necessária para perdoar os pecados. Então, o que era preciso? Era preciso que alguém da altura do próprio Deus viesse para morrer em meu nome, morrer por minha causa e por isso redimir-me da ofensa cometida ao próprio Deus. Essa pessoa é Jesus. Jesus, quando morreu, ele não morreu por toda a humanidade. Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por mim e morreu por você. Quando nós olhamos Jesus crucificado, é preciso pensar e compreender que, de fato, do alto daquela cruz, Jesus estava pensando em mim. Quando ele estava sofrido, torturado e já fraco, fazendo suas últimas palavras de louvor a Deus, ele tinha forças para continuar, porque ele pensava que se ele não fosse até o final, eu não seria salvo. Você não seria salvo. E o objetivo de Jesus é que nós ganhemos o céu.
Meus irmãos, nós vivemos hoje num mundo que quer criar um falso Jesus, quer criar um falso Deus. Antigamente, Deus era o Deus violento, o Deus irado, o Deus que punia e castigava. Depois, nos nossos tempos, Deus virou o Deus bonzinho, o Papai Noel do céu, aquele que dá tudo o que a gente precisa. As duas coisas estão erradas. Esse não é Deus. Deus é um pai que ama, um pai que corrige, um pai que cuida. Ele não é o Deus dos teístas, que acham que Deus criou o mundo, deu um peteleco e deixou a bola rolar. Não, Ele está aqui conosco. Ele nos sustenta no ser e sofre as nossas dores por compaixão, por amor, não por natureza, porque nele não falta nada. Não há carência no coração de Deus. Ele é perfeito, mas Ele insiste em se fazer um de nós. Ele insiste em descer do alto do céu para vir nos salvar. Esse é o nosso Deus. É um Pai amoroso que cuida e corrige. Um Pai que é capaz de dar o seu próprio Filho para morrer por nós, que somos filhos ingratos. Filhos ingratos. Mas Jesus morreu por nós mesmo assim. Por isso, quando você for pensar por que só o sacrifício de Jesus bastou para salvar toda a humanidade, pensa nisso. Nós havíamos sido entregues nas mãos do demônio, nas mãos de Satanás. Vivíamos na luxúria, no hedonismo desse mundo tenebroso, desse vale de lágrimas, em blasfêmias, ofensas e paganismo. Mas Jesus veio até nós, nos olhou e nos amou e nos comprou de volta. E como romper uma aliança feita com a morte? O preço era altíssimo. Quem poderia pagar? Só aquele que era portador da maior de todas as riquezas, que é o sangue redentor do coração de Jesus. Por isso, nós fomos redimidos, comprados de volta por um preço, o preço do sangue de Cristo. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Salve Maria!